Amém. Então hoje é o dia 14 de maio. 2016 já está aí. Né? 14 de maio de 2015. Estamos iniciando um novo assunto. Pela graça de Deus, você sabe que ele está presente, né? Eu fico te zoando aí, obrigado pela tua presença, mas é porque você está baseado no que ele mesmo falou, né? Claro. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, que nós somos 4, então, e eu não estou reunido em nome de Maomé nem Allan Kardec, em nome de Jesus, então ele está aqui. Você crê que ele está aqui? Sim. Ai, meu Deus. E nós estamos dando início aqui ao sacerdócio messiânico. O sacerdócio messiânico. A gente tem visto que Jesus Cristo vai ser rei, legislador e juiz. Nós não vimos esse versículo? Isaías 26, se não me engano. Ele vai ser rei, legislador e juiz, ou seja, em Cristo vão estar concentrados os poderes executivo, legislativo e judiciário. Ele vai ter todo o poder exercido, ele já recebeu todo, por ocasião da sua ressurreição, ele já recebeu todo o poder nos céus e na terra. E por ocasião do reino messiânico, ele vai exercer esse poder. Um poder oriundo, advindo dos céus e que vai se manifestar na terra. É Isaías 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. E nós vamos ver isso em detalhes, algo que era impossível na velha aliança, na dispensação, quando Israel era o centro do programa, do plano diretor divino. Atualmente a igreja ocupa esse plano, esse epicentro, mas com o arrebatamento da igreja, Israel vai voltar novamente ao centro do plano diretor. Deus vai lutar por Israel na tribulação. O Senhor Jesus Cristo virá em glória quando eles estiverem clamando Baruch Atá, bendito que vem. E ele vai se manifestar, uma série de juízos culminarão aquela sequência de juízos lá da tribulação que a gente já estudou por ocasião do estudo de Apocalipse. E então ele vai se assentar no seu trono de glória, como diz em Mateus 25, e ele vai exercer esse triplo ofício de juiz, legislador e rei. Mas não somente isso, porque ele é da tribo de Davi, né? Ele é da família de Davi e da tribo de Judá. O cetro não vai se arredar dos pés de Judá. Jacó, no seu leito de morte, já no finalzinho do livro de Gênesis, ele fez essa profecia. O cetro não se arreda dos pés de Judá. Ou seja, para ser rei, você tinha que ser da tribo de Judá. E quando você entra nos livros de Êxodo e Levítico, os livros escritos por Moisés lá no Monte Sinai, por ocasião do Êxodo, por ocasião da saída do Egito, o próprio Senhor Deus, ele fala para Moisés: separa a tribo de Levi, porque ela vai me prestar serviço, o serviço sacerdotal. Então, para ser rei, você teria que ser da tribo de Judá. Para ser sacerdote, você teria que ser da tribo de Levi. Isso quer dizer que um levita não poderia ser rei. E alguém da tribo de Judá não poderia ser sacerdote. Nós vamos ver até um caso de um rei que quis entrar no templo e ele teve problema, como diz Elaine. Se não me engano é o rei Uzias. E Jesus Cristo, ele vai ser tanto rei, mas ele também vai ser sacerdote, o que era impossível na velha dispensação. Por quê? Porque ele vai ser sacerdote segundo uma nova ordem. Por isso que o nosso estudo, né, o sacerdócio messiânico, ele vai ser o rei messiânico, mas ele também vai ser o sacerdote messiânico. Então o nosso estudo se divide em a doutrina dos santuários,
nós vamos ver que existem nas Escrituras 10 tipos de santuários. Nós vamos ver todos eles, sendo que o que nos interessa particularmente aqui no nosso estudo é o santuário milenário, né? É o santuário do milênio, que no caso é o 9º templo de uma sequência de 10. E vai ser igual, né, Carlos? Oi? Ele vai ser igual, né? Igual o quê? O que foi ensinado lá em Levítico, né? Não, eles seguem o mesmo padrão de approaching, né? Uma área externa, um santuário e um santo dos santos. Esse padrão, ele é a matriz em cima do qual a Mishkan, que foi o tabernáculo de pano, foi feito. Em cima dessa matriz o de Levítico era o de pano. Exatamente. Uma tenda. É a tenda. Nós vamos ver a história da tenda. Depois teve o do Salomão. Nós vamos ver toda a historinha da tenda. Desde quando ela foi feita até quando ela foi para Siló e depois Davi a levou para Jerusalém. E lá ele caiu a ficha, falou, puxa, eu moro num palácio e Deus mora numa barraca de pano. Eu vou fazer algo digno do Senhor. Deus falou, olha, você vai me edificar a casa, nem o céu do céu me contém, mas eu vou deixar você fazer, porque eu gosto de você. Aí o Davi premeditou fazer o templo dentro dessa matriz, a mesma matriz, o mesmo modelo da Mishkan, do tabernáculo de pano, mas Deus não permitiu, que ele tinha a mão muito ensanguentada e ele preferia que esse templo fosse edificado por um rei de paz, num período de paz. Aí veio o Paz-Lomon, né? O Shalomon, né? O rei da paz, né? O pacífico, e Israel desfrutou de uma paz absurda, né? Com todos os seus vizinhos, como nunca aconteceu. Aí o templo foi edificado dentro desse mesmo molde. Esse templo, a gente sabe, foi destruído por Nabucodonosor, 940 anos depois, algum tempo do ano 1000 até o ano, foi uns 500 anos depois. Aí Judá foi para o cativeiro, voltou, foi edificado o templo de Zorobabel, dentro desse mesmo matriz, desse mesmo padrão de aproximação. Externo, santuário, Santos dos Santos, com o mesmo mobiliário. Só que o santuário de pano, ele era muito mais módico. O santuário de Salomão, se lá no outro tinha um candelabro, no de Salomão tinha um montão de candelabro. Se lá fora, do Moisés, tinha uma bacia de bronze, lá no de Salomão tinha uma piscina olímpica de bronze. Tudo dele foi... nós vamos ver isso em detalhes. Ele multiplicou as medidas e, na proporcionalidade, ele deu um scale. É um comando da só que ele não mudou... Não, ele não mudou o padrão, ele só mudou ele mudou a dimensão. É que na hora que você falou de bronze, eu pensei que você ia falar assim, o Salomão fez uma de ouro. Não de pode. Porque na lei fala que tinha que ser de bronze. Porque ali se fala de um juízo específico. Né? A bacia de bronze corresponde a nós hoje ao 1 João 1,9. Você já estudou o tabernáculo? Com você. Inclusive tem aquele livreto do tabernáculo, livreto em quadradinho pequenininho. Porque você já passou pelo altar do holocausto, pela conversão. Você agora lava só a sujeira cotidiana, né? O 1 João 9. Não é uma banheira, é uma bacia. Para depois... Bacia de bronze que se vê como espelho, né? A pessoa chegava lá. Sim, claro. Tudo isso tem uma simbologia, né? Que é maravilhoso. Esse estudo já foi dado na comunidade há 79 anos atrás, e 3 meses. Né? Na época eu ainda tinha meio ano de convertido. Mas faz muito tempo. Aí o Zorobabel, no retorno do cativeiro, ele construiu um templo, não naquelas dimensões do Salomão, nós vamos ver isso também. Tanto que é que quem voltou veinho, né, o seu Américo, que foi com 20 anos lá para o cativeiro e voltou com 90, quando ele viu o templo de Zorobabel, que foi construído sob a direção lá do Esdras e tal, e todo o remanescente, né, aquela turma fiel à lei, fiel ao Senhor,
As escrituras falam que eles até choraram. Assim, nossa, o outro era tão, e esse é tão. Chorou. Mas, com o passar dos séculos, veio um rapaz lá chamado Herodes que embelezou o templo. Ele ficou 46 anos dando um upgrade no templo de Zorobabel, que foi destruído no ano 70. E o judeu está sem templo até hoje. O próximo vai ser construído com patrocínio da besta, né? Com patrocínio do inferno, eles vão reconstruir um, que vai ser destruído no final da tribulação. Aí sim edificar-se-á um templo cujo projeto já está aprovado, viu, na prefeitura de Jerusalém há 2.500 anos atrás, que está lá detalhadíssimo em Ezequiel 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. É tão detalhado que se você entrar na internet, e eu nado, me afogo, mergulho e me embebedo dessas informações na internet, você tem modelos tridimensionais. Eu coloquei uma imagenzinha ou outra aqui. Essa apostila está mais ilustradinha. Mas aqui é... Cubo. Tem feito com SketchUp, eu tenho tudo isso lá em casa. Eu tenho lá 200 e tantas fotos. E isso aí, você acha muito desse tipo de informação na internet. Pessoas que pegam os capítulos 40, 48 de Ezequiel e criam modelos. Até aqui na nossa página, em várias páginas aqui tem alguns, inclusive, desculpa o texto, está em inglês, né? Mas é engraçado que o lugar santíssimo tinha uma primeira entrada onde ficava ali o lugar santo, né, onde o incenso, a mesa da propiciação, e só atrás depois tinha um véu, mas era uma casa só, não é? Mas é um barraco só, exatamente. Até aqui, ó, esse aqui é feito de acordo com o modelo de Ezequiel, que está aí na página 12. Mas isso aqui, se você olha na internet, tem jeito de girar, você entra, passeia nos ambientes, Tem isso feito em SketchUp, que é um programinha de 3 dimensionamento. Então nós vamos estudar a doutrina dos santuários, depois nós vamos na página 12, os detalhes do templo. Esse já é o templo de Ezequiel, né? Exatamente, esse é o templo de Ezequiel. Esse aí. De acordo com as medidas, tudo, o projeto que está aqui em Ezequiel 40, 48. Nós vamos estudar todo esse contexto dos 48 capítulos de Ezequiel, porque Ezequiel é todo um contexto. Ezequiel começa com Deus pegando Ezequiel pelos cabelos, trazendo ele lá do cativeiro babilônico, porque quando o Ezequiel foi na segunda leva, né? Os cativos foram levados para a Babilônia em 3 levas. Uma leva no ano 597, uma leva no ano 586 e depois uma leva em 604 a.C., uma segunda leva em 597 a.C. e a última leva que foi quando ele destruiu totalmente, que foi 586. Então isso aí ficou 586, 14, foram 18 anos levando cativos. O Ezequiel ele foi na leva de 597, e isso quer dizer que ainda faltavam 596, é porque a conta é o contrário, né? Para 586 faltavam 9 anos para o templo ser destruído. Então ele ficava lá entre os cativos, mas o templo ainda estava em pé lá em Jerusalém. E o pessoal, ao invés de arrepender, estava pecando cada vez mais. Então chegou um momento quando o pecado estava já no limite, o pleroma, que a gente conhece. Deus pegou Ezequiel e falou: vem cá que eu vou te mostrar, porque ele era sacerdote, ele era da tribo de Levi, ele podia ir lá. Pegou ele pelos cabelos, levou lá no templo. Olha lá o que o pessoal está fazendo. O que o pessoal fez? Eles construíram paredes falsas, viu, Rafaeus? Eles duplicaram a parede e eles ficavam de costa para o Santos dos Santos e adorando a Senhora Aparecida da época, que era a Rainha dos Céus. Eles pintaram uma Aparecida lá na parede interna, falsa, e eles ficavam adorando
outros deuses dentro do templo. E o que mais chateou Deus é que eles ficavam de costa para Deus. Se ainda fosse algo assim, Achando que está agradando a Deus. se fosse Ele algo sabia pelo que era menos desagradável. descarado, né? Se fosse algo frente a frente, seria outro tipo de pecado. Mas eles estavam desprezando Deus. Não, o que eu penso também, você fala, né, que eu tô pensando Desprezando, era assim um escárnio. não, eu penso também assim, que eles tinham tanta consciência que era errado, que eles esconderam a paredinha falsa e ainda ficava de costas como se diz, pra ele não me ver. Tipo assim, Exatamente. né? E uma pergunta, Carlos. Nabucodonosor destruiu o templo, todinho, pôs fogo em tudo. E a arca da aliança foi levada para onde aí? Porque assim, esse tempo que ficou sem... Existem muitas teorias, você sabe, né? Porque depois, teoria depois para depois de Tito, general romano. Mas nesse... Quando voltou do cativo, tiveram que fazer uma réplica. depois uma réplica. A Então aquela de Herodes primeira- já era uma réplica. Já era uma réplica. Então aquela primeira Nabucodonosor está sendo queimada. Sumiu. Ah, então já era uma réplica a do Herodes. Da volta do cativeiro, do Zorobabel Herodes, já era uma segunda, é um 2.0, já era uma Porque- segunda vez. Então as tábuas legítimas mesmo. Pois é. As tábuas, o maná. O pote de maná, as tábuas e a vara florida de Arão sumiram junto com a primeira. Isso são as teorias, né? Segundo, existem teorias que o Jeremias, que também era sacerdote, ele tem duas teorias. Ele comandou uma expedição secreta que escondeu essa arca no Egito. Eu já vi essa. E tem uma outra teoria que diz que ele escondeu na Etiópia, que tem até passa reportagens. Mas sobre da isso. Etiópia fala que foi o do Herodes, do Tito General Romano. Pois é, tem N, Eu acho que é porque as pessoas confundem também. Até para tem, fazer. tem milhares de Até teorias. os a respeito. historiadores, para fazer os estudos, eles também têm essa confusão. Igual a gente agora não sabia que ela tinha sumido era antes. Dava a impressão que sumiu depois, Aí né? fala que a da Herodes foi enterrada debaixo do Calvário. Sim, que o sangue de Jesus até veio através de uma rachadura. Já tem outra teoria que fala que ele está lá debaixo do domo da rocha. Que o Salomão, ele criou debaixo do Santos dos Santos um fundo falso, como é que chama? Um subsolo, Um porão. uma câmara abaixo do Santos dos Santos, para caso alguma coisa acontecesse, a arca fosse A escondida parte do lá. Salomão, aí você já dá para acreditar, porque ele era muito inteligente. Então dizem que ela nunca nem saiu de lá. Talvez. O Nabucodonosor veio e derrubou tudo, construíram um segundo templo em cima, fizeram a réplica e a original nunca nem saiu de lá. E está lá até hoje, E é lá que debaixo vai do ser domo da rocha. reconstruído, né? E é lá que vai ser reconstruído. Só pode ser lá. Então. O único lugar do planeta Terra, aquela latitude e longitude, não Não muda. adianta o bispo Macedo fazer, lá que. E, segundo algumas teorias, essa arca, a verdadeira, está escondida lá até hoje e ela só vai reaparecer no final da tribulação, que aparece aqui em Apocalipse e coisa e tal. Aí existem teorias, diz que ela vai. Os judeus são muito alucinados com esse assunto, que o Messias vai levar ela para o templo, mas ela não tem muito. Ele é muitos assuntos. Mas essa questão da arca ali é um dos assuntos mais. Mas tem até um filme aí que eles vão por um túnel de baixo do antigo templo, vai andando até achando que tem uns buracos, que as pessoas caem. Mas existe a possibilidade dela nunca nem ter saído de lá. Outros falam que está no Egito, outros falam que está no Etiópia, outros falam que foi para o céu, outros falam que foi demitida. Eu falo, o fato que Deus sabe, né? O que aconteceu ali. Mas nós vamos ver os detalhes do templo depois de ver a doutrina. Só perdão, não conta, mas porque se Nabucodonosor tivesse levado essa arca, eu acho que seria. Não, mas ele não levou. Mas se ele tivesse levado, teria alguma coisa escrita. Ia ter uma narrativa, né? Porque Sim. Nabucodonosor escreveu. Porque fala das taças de tudo que Daniel pegou tirar de fala dos e tudo. utensílios. Não, que o Nabucodonosor Se eu levou, ele não levou, não. tivesse tirado, talvez tenha essa escritoria do Jeremias, ou essa mesmo do próprio Salomão, que numa câmara de. Sim. É, Não, que até pra que ela foi para reconstruir. Babilônia, ela não foi. Pois Isso aí é. eu já li muito nas coisas dos judeus, e isso é certo. Ela só não sabe para onde foi.
Para reconstruir vai ter Ou que fazer talvez novos nunca saiu de- fundamentos, talvez eles Ou achem. talvez nunca saiu de lá mesmo. Né? Ou nunca saiu, ou está no Egito, ou está no Etiópia, ou está no céu. Tem esse monte de teoria. Aí entra nos misticismos lá dos judeus, né? Que Deus, quando viu a coisa acontecer, mandou o anjo buscar e levou lá no céu. Mas são teorias. Isso aí atrapalha um pouco a questão da reconstrução, porque você está lá com ele, como é que ele vai mandar de volta? Mas Deus tem uma réplica. uma coisa Eu é... sei, mas estou falando dessa reconstrução que vai ter lá na tribulação, para ter essa reconstrução e ela... Eles não vão fazer uma réplica dela, né? Eles Não dizem- quer fazer só o Herodes fez? Eles podem encontrar. Ou né? eles vão pegar ela lá na câmara onde ela está, ou vai fazer outra réplica. Porque essa... Sem ela não vai ficar. Com certeza... Não, porque tem pra as fazer uma medidas nova, que tudo nem para fazer um novo templo, eles vão ter que mexer nos fundamentos de novo, na estrutura do E o dono da terreno, rocha vai pro do chão. local. Então vai... E vai no mexer milênio na ela não vai ter... fundação Lá, pode, se ela E no tiver lá, milênio vai ela achar. não tem utilidade nenhuma. E nós vamos ver textos aqui, falando a respeito do milênio, falei, nós não vamos nem lembrar da Arca da Aliança mais, porque o Messias vai estar presente. Você já deve ter lido Vai ser só... O sacrifício é só aquele sacrifício Memorial. ali lá em memorial também. Não, e tem texto que fala Arca do Senhor, e lá nós vamos nem lembrar dela. Não, você vê a partir do 42 de 39 de Ezequiel, você não tem mais a arca. Sim. Mas eu estou lendo aqui, dando uma passada em tudo que veremos nos próximos 8 meses. A doutrina dos tabernáculos, os detalhes do templo de acordo com Ezequiel 40 até 48, que é o 1b, né? Você vai falar da porta, Tudo. da cortina, Dos sacerdotes, dos dos adórios, ganchos. é. É muito bom esse estudo. Nós vamos entrar nos detalhes em tudo. É. Aí nós vamos para a parte C, que é a localização do templo, onde ele vai estar durante o milênio, né? Tem aí até uns mapinhos, essas ilustrações, e vai fechar a primeira parte com o propósito do templo. Aí entramos na parte 2. A primeira parte foi o templo, a segunda parte é o sacerdócio propriamente dito. Aí nós vamos estudar a ordem de Melquisedeque, que é a nova ordem do Messias sacerdote. Por isso que ele pode ser rei e sacerdote. Nós vamos ver que a igreja participa da nova ordem sacerdotal, por antecipação e efetivamente no milênio, que é o 2b. Como o assunto é muito extenso, e olha que já tem alguns meses que eu estou fazendo isso, o 2c vocês ainda não têm, mas eu já tenho aqui pronto para edição, que é a nova aliança. Estudar a nova... Esse assunto parece simples, mas ele é complicado. Complicado, porque nós estamos ligados aos pactos através da nova aliança. Existem 3 teorias a respeito da nova aliança. Que a nova aliança só se cumpre com Israel, que a nova aliança se cumpre com Israel, mas também com a igreja, e com a nova aliança só se cumpre com a igreja, substituindo Israel. Cada aspecto da nova aliança, né? Nós vamos ver isso aí. Essa parte você não tem aí, né? Terá. Você viu aí que eu pus uma observação lá, né? É porque eu ainda nem tive tempo de editar, tá vendo? O texto está todo contínuo. Ainda tem que dar uma editada nele. Aquele livro do Saramago. O livro que não tem... E tem uma parte aqui Eu liguei na hora que eles chegaram, que eu liguei. que é o 2D, que eu ainda nem... Está até que ainda só em tópicos, que vai ser o sistema de sacrifícios do milênio. Podia fazer um livro sobre esse estudo, né? Só do sacrifício? Não, geral. Você fala do milênio? Aqui, ó, a minha editora vai... Já está Você enorme. tem que fazer a correção, né? Pra gente publicar. Sempre tem revisão. E por fim nós vamos fechar com que é um outro assunto polêmico, polemíssimo, né? Dá para fazer até assim uns 3 volumes. O que é o sistema de sacrifícios milenário. Haverá sacrifícios literais no milênio? Será restabelecida a ordem mosaica? Qual que é o propósito desses sacrifícios literais? As festas. E algumas objeções. Então esse é o escopo do nosso estudo. Podemos começar o nosso estudo com esses 2 versículos. Eu sempre gosto de pôr um versículo aqui no cabeçalho do estudo, que é meio que como que os versículos que sintetizam e resumem
tudo aquilo que vai ser visto. Que seriam Isaías 56, verso 7 e Zacarias 6,13, que dizem o seguinte: também os levarei ao meu santo monte. Santo monte. E os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É um versículo clássico. Muitas igrejas até arrogam esse versículo para si. Se você subir ali pela Olegário Maciel, a caminho do Diamond Mall, tem uma grandona lá. tem um edifício grandão com esse versículo escrito na parede. Você já viu lá, Rafa? Se quem colocou aquele versículo lá está querendo só fazer uma aplicação, tudo bem. Mas se eles pensam que aquele lugar substitui Jerusalém, aí está confundindo muito Eu já vi o comentários judaísmo diferentes. com o cristianismo, que aliás é muito comum, né? Eu já vi comentários. Bater até- judaísmo com o cristianismo edificador. Desculpa. Não, eu já vi comentários até mais complicados do que esse. Quando a gente estava discutindo a questão do nosso nome, da nossa igreja, uma pessoa falou, não, mas a Bíblia fala que vai ser chamado casa de oração. Então, que o ideal seria que nós colocássemos, em vez de expressão da casa de oração, porque nós estamos nesse período. Então, é mais falta de entendimento, mistura pior ainda, entendeu? Lá perto de casa tem uma igreja Você- que é a única igreja que eu concordo com o nome dela. Porque se você for olhar essa questão do nome, esse negócio de nome é complicado. Você sabe que tem muita polêmica em cima dessa. Tanto é que eu já vi igreja chamada igreja sem nome. Você já viu? Para não ter nome, mas já tem um nome. Desnomeada. Tem um movimento aí que briga com essa questão do denominacionalismo, que foi um movimento iniciado pelos irmãos de Plymouth, né? É um grupo de norte-americanos, o Derby, tem um monte de gente boa de Bíblia aí, Feinberg, Derby, o Scofield, muita gente que entrou em polêmica com esse assunto de questão de denominação, o denominacionalismo. Denominacionalismo. É. Mas aqui... Em cima de Coríntios, que fala o seguinte: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Lembra daquele que Paulo chamou isso de carnalidade? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Hoje em dia nós temos aqui, eu sou de Wesley, eu sou de Lutero, eu sou dos Anabatistas. Então, se você olhar bem, nós somos tudo carnal. Mas a diferença, tem uma diferença aí. Nós não estamos discutindo denominação. Denominação é diferente de nome. Sim, Né? mas as Nomes coisas se pode- mesclam. Eu sei, mas muitas igrejas, o seu nome está vinculado à sua denominação. Igreja pentecostal, não sei o que, não sei o que. A denominação está ali. Igreja batista, não sei, a denominação está ali. Mas de qualquer maneira, Entendeu? para quem está do lado de fora, eu vou me colocar como Exatamente. incrédulo. Fala assim, esses crentes são tudo doidos, eles não têm. Isso fere o que Jesus Cristo mais quis preservar, que é a unidade. Exatamente. Mas Nisto conhecerão meus discípulos. Mas como a gente está Se trazendo tivesse um negócio- amor. E hoje em dia todo mundo se mata, se briga, discute na justiça, briga por causa de nome, briga. Não, mas aqui é a 29ª, 8ª presbiteriana, porque eu saí daqui, gente. Não tem como ser não tem como você tratar de forma independente o nome. Né? O fundador da primeira Batista Não, mas É um negócio que- Não, só tem uma Tá igreja, amarrado na minha no opinião, é certa, que é dois Ah, quarteirões de tá bom. casa lá, e é assim, ó, Igreja de Jesus. Pronto, Se o pastor me mandar embora daqui, eu vou até congregar nela, porque lá é a única igreja certa na minha Não, mas opinião. o que eu tô Chega lá, querendo Tem dizer... esses irmãos de Plymouth, eles criaram um movimento que já tem 200 anos para tirar as pessoas da denominação, e eles não têm nome, mas acaba tendo um nome, que são a igreja daqueles que se reúnem em torno do corpo de Mas a Cristo. gente não está discutindo denominação. No meu entendimento, o que a gente está conversando aqui é Elaine, nome. você notou o que você está falando? Denomina.
Eu sei, mas quando a pessoa fala denominação, tá falando quando de me nome. pergunta assim, qual que é a sua denominação? Eles estão perguntando. Você se é está congregada pentecostal. sob qual nome? Exatamente, mas eles falam sobre doutrina. Quando você usa a palavra Doutrina denominação... já é outro desdobramento. Não, é porque tem a doutrina que eles falam, né? A neopentecostal, tem a doutrina tradicional. Pelo que eu percebo com as pessoas que conversam com a gente, eu sei que te perguntam muito, perguntam pra todo mundo, qual que é a denominação da sua igreja? Mas não qualquer, você não vai falar assim, expressão da graça. Ele vai falar, não, estou perguntando o nome. Não, eu vou falar que não é nem que é a expressão da graça, não existe forma de eu vou falar que é da esperança da graça. Né? Eu vou inventar um nome. Então, Carlos, você entendeu o que eu estou querendo dizer? Que as pessoas não perguntam. Ele não sabe dessa história. Ele não sabe. Mas você já notou nome de nome. Pois de mas nome. as pessoas perguntam, quando eles perguntam qual a sua denominação, quando eles perguntam a sua denominação, eles não querem saber o nome, não. É Jesus cheiroso, como é que o Isaac estava te mostrando tudo de nome? Ela estava me mostrando aqui a igreja dos gays. É a igreja de Jesus, lindo e cheiroso. Não é o nome isso. da igreja. Mas não é isso que as pessoas perguntam. Quando perguntam E a Kombi é cor de rosa com flor. A que leva os membros para a igreja. Foi você, ou foi ela, ou foi o Isaac. Me mostrou. Igreja de Jesus, lindo e cheiroso. Lindo e cheiroso. Pois é, isso aí. Por que nós entramos nesse assunto? Não, porque a gente está falando da casa de oração, do versículo. A casa de oração. Nós estamos lendo o versículo. Vai. Porque a única que pode ser chamada de casa de oração para todas as nações, todos os povos, é aquela lá que vai ser edificada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o construtor e empreiteiro e vai estar lá em Jerusalém. Lá pode ter essa placa. Em outros lugares. Para todos os povos. Para todos os povos, exatamente. Na Antônio Carlos tem. Tem uma para todos os povos. Tem. Inclusive, aquela igreja foi criada pela pessoa que me, como é que fala? Discipulou, o Lúcio Tancredi, que é um excelente cantor. E tem outras unidades dela? Essa que você falou lá da Diamond, Há 30 anos atrás, quando ele fundou aquela lá, que ele era um divergente lá da Batista Floresta, era só uma. Foi? Zacarias 6,13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará. Olha, e será sacerdote no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e será sacerdote no seu trono. E conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Nós vamos ver isso por quê. Eu já dei uma antecipação, né? A doutrina dos santuários. Você sabia que existe a doutrina dos santuários. Não, tem a doutrina da doutrina, que é linda, né? Que eu acho que a gente devia estudar. A doutrina dos santuários. Existem 10 santuários. Quando você pega as escrituras e começa a folhear, você vê que vai aparecendo informações a respeito desse assunto. E depois que você compila, né, reúne essas informações, dá para você separar. Você vê que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e aquela outra coisa é ainda aquela outra coisa. Aí você acaba chegando à conclusão que existem 10 tipos de santuários diferentes. Existe o santuário celestial, que foi mostrado para Moisés, que Moisés ele tinha intimidade com Deus. Né? Ele conversava face a face com Deus. Isso foi escrito em Deuteronômio depois que ele morreu. Nunca houve um homem como Moisés que conversava assim, tete a tete. E Deus mostrou para ele, aquele mesmo que o Lúcifer profanou, ele profanou os seus santuários. Né? Toda a criação dos céus até a terra foi manchada pelo pecado de Lúcifer, que se estendeu ao homem, e Cristo está purificando, e purificou, purifica e purificará todas as coisas. Isso é outro assunto. Então existe esse santuário celestial, do qual a tenda de pano é uma cópia. O corpo humano renascido é um santuário. Nós vamos ver isso também. 19, 20. Daí aquele livro, Corpo, Santuário do Sagrado. Conseguimos, né?
O corpo de Jesus Cristo é um santuário. É o terceiro. O tabernáculo mosaico do deserto é um santuário. O templo de Salomão é um santuário. É o quinto. Tem muita informação sobre Salomão. Eu fui entusiasmando, era um parágrafo, aí virou 3 páginas. O santuário, o templo de Zorobabel, que foi reformado pelo Herodes, é um santuário. É o sexto da doutrina dos santuários. Na ordem. O Herodes, na época, ele deu uma emendada? Ele deu um upgrade. Cara, Ele embelezou o templo. Ficou 46 anos embelezando. tá. Meio século. Porque teve uma pequena destruição e tudo, ele deu umas emendadas ou ele refez tudo? Não, ele foi político. Uhum. Ele, para agradar os judeus, que é o que o anticristo vai Fez uma fazer. reforma mesmo. Ele fez uma reforma, uma tá. reforma melhorante. Porque quando Neemias e Zorobabel voltaram, eles edificaram o templo. Tanto que Ageu foi um daqueles, foi o que O Ageu e o Zacarias. Viu a casa velha e viu a nova, o coração judeu estava dilatando, ele queria ver. Né? Então, o templo foi reconstruído com esses homens. Né? Mas foi reconstruído com pouco recurso, sob pressão, né? Daniel fala que é sob tempos angustiosos. Lembra lá, até no nosso ícone lá do Neemias, é uma espada com uma o Neemias tinha que ficar é uma o tempo inteiro espada na armado. mão, então foi sob pressão, com pouco recurso, sob oposição, então fez o básico. Então, Fez um puxadão. Então a arca deve ter aparecido ali. Porque é tanto que. Você está encucado com a arca, hein? É claro, o tio Epifânio, né, que foi que isso aqui, Sim. 65 antes de Cristo. Então, 165. 65 antes de Herodes reedificar. Aliás, quando Cristo veio já estava acabando, 40 anos. Foi 25 anos antes de Herodes começar Não ia ter como fazer esse restauração. sacrifício se não tivesse a arca. Isso que quer dizer. Herodes profanou o templo. Ou era a original, que eu acho pouco provável, ou era a réplica. Que tinha uma arca lá, tinha, porque o antigo Epifânio, antecipando o anticristo na tribulação, profanou. E provavelmente sacrificou uma porca lá e colocou uma estátua do provavelmente Júpiter. que como foi uns 20 anos até Herodes começar a restauração, que durou 46 anos, né, provavelmente essa arca que estava ali quando ele tinha o Epifânio profanou lá é a mesma de Herodes. Não, é a mesma de Herodes. Então Herodes não fez uma réplica, ele já tinha lá. Não, já estava lá. Por ocasião do retorno do cativeiro babilônico. E tinha o templo de Mas não vai Jerusalém. falar que Herodes fez uma réplica aqui, não. E como Teve uma primeira que... não, porque falou que o Herodes usou uma réplica. Teve uma primeira que foi uma arca que foi feita por Moisés no deserto e durou até 586 com a destruição. E talvez seja a mesma que Neemias e Ageu e levantaram esse lugar lá e colocaram a arca lá, a mesma arca. Talvez eles fizeram essa réplica na época que eu já li. Talvez nem era réplica, talvez era a mesma original. Não, o que eu já li a respeito desse assunto, a original nunca apareceu. Pois é. Ela sumiu quando o Nabucodonosor invadiu Jerusalém, o Sansão já estava vazio. Ah, tá. Porque então quem construiu essa época foi Neemias, Esdras e Zorobabel. Exatamente. Aí é o seguinte... Que durou até o ano 70, quando o Tito destruiu. E foi nessa época que aquele rei, o Artaxerxes, mandou tudo para que eles fizessem, até os peritos e tudo. Talvez eles pediram para fazer essa réplica. E eu estou pensando aqui na profanação lá do Antíoco Epifânio. Eu já estou pensando na preservação de Deus, de não deixar a original passar por essa profanação também. Pode acontecer. Né? Porque Deus sábio e de tudo, já sabia o que ia acontecer, não permitiu também que fosse profanado dessa maneira, já estava preservado há muito tempo. Então a questão só, que o 400 anos tinha um templo e com a diáspora tinha sinagogas na diáspora. Por causa que alguns judeus estavam proibidos de ir em Jerusalém, então eles construíram as sinagogas para reunir. Sim. Né? Foi a sinagoga dos judeus. Foi construída na diáspora. Sim. A sinagoga surgiu por ocasião da dispersão do geral. Mas 400 anos o templo estava lá. O templo estava erguido novamente. Né? Então ficou sem templo, questão de 300 anos sem templo. E foi a época das sinagogas que pipocaram, né? 700
até Cara, é 400. Né? Que naquela época os judeus pagavam. Você lembra também uma pipoquinha, né? Né? É, A parte que fica do milho. Assim. é. Mas aí nós estamos aqui no sexto templo, né? Tem o celestial, o corpo humano renascido, o corpo de Jesus, o de Moisés, a de Salomão, a de Zorobabel, a igreja, 7. A igreja 7, que não está na ordem, né? A igreja, didática. primeiro você falou a pessoa, e agora a igreja o corpo universal. Existe essa distinção. Tem o crente como templo e a igreja ao longo dos séculos e em todos os lugares, formando a noivona que vai encontrar com Jesus. O crente individual e a igreja mística, entre aspas, né? Que vai além do tempo e do espaço. O templo tribulacional, patrocinado pelo anticristo, é o 8º. O templo milenário, que é o nosso. E o templo eterno, que é a Nova Jerusalém, que é o próprio Deus, né? Que é uma cidade, templo, pessoa. É difícil definir. Eu dá um estudo muito bom, viu? Esse estudo do sacerdócio, do templo. Não, é o meu favor, para mim é o filé. Já tem um ano. Demorou demais chegar, né? Tem quanto tempo que nós começou o estamos estudo do estudando? milênio, eu já estava pensando nessa parte. Eu também já estava pensando nessa parte. Aí demorou tanto. Aqui é o meu assunto favorito, que é o mais polêmico. É porque a gente pensa. E é o mais. Não, quando pensa em milênio, a gente já pensa nele. Sim. Não pensa em tudo, que é igual você começou a característica. Mas será que eu não estou inventando, alegria. não? Será que existem versículos que dão base mesmo Não, você está inventando. para essa doutrina? Vamos ver se tem mesmo base escriturística, viu, Rafael? Para que se afirme que lá no céu tem um templo. Vamos lá em Êxodo 25, versos 9 e 40. Deus falando com Moisés. Conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte, lá no Sinai. Foi lá no cume do Monte Sinai que o nosso Deus com Você tem Moisés que ensinar essa música, e toda vez que você fala disso, você canta essa E música. é um ritmo difícil, né? Que dá pra Subiu ao monte, imaginar. não sabia que seu rosto brilhava, brilhava, o seu rosto Essa parte eu lembro. Foi lá no cume do Monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava. Não lembra, não? Essa parte brilhava, eu lembro. Isso é Talvez eu era muito da minha criança. infância espiritual. Não lembro, não. É isso que eu tô falando, talvez eu lembre de ter ido na igreja com meu avô. Lá em 1981 que eu aprendi essa. Não. E tinha gesto. Eu tinha 3 anos. De idade. Pois é, eu já estava cantando louvores ao Senhor. Mas também em Êxodo 26, 30. Então levantará. Você está me Não. chamando de velho? Em 83 você Falou tinha... 81. Ah, não, eu tinha 3. Eu fiquei até encucado aqui. Eu falei assim, gente, Não. se eu tá jovem demais, eu vou estar acabado demais. Eu Não, é porque é isso. 3 anos de Eu idade. entendi 71. 81. Na realidade era para eu ter convertido nessa época de 71 mesmo. Eu tinha um amigo chamado Jânio Rodrigues, que ele insistia para eu ir na igreja dele. A gente era colega de colégio. Eu entrei na escola em 69, eu estava no 3º ano de grupo. Mas a minha mãe não deixava, e as pessoas falavam, não mexe com esse negócio de crente não. Era para eu ter convertido muito antes. O cara, você Eu falou não teria nisso. passado nada, muita coisa do que eu passei. Eu tô lembrando, eu tinha uma colega no colégio também, eu fiz o primeiro ano com 6 anos. E era uma presbiteriana tradicional. E ela tinha 7 aninhos por aí. E ela era tradicional, os cabelinhos, o uniforme dela era diferente para ter a sainha. E ela, assim, a mãe dela ia toda... Na época que crente era crente. Não, ia buscar ela na escola. Mas você vê como é que E ela isso era é um muito péssimo minha amiga. testemunho.
essa condição, essa falta de compreensão do que está escrito, gera esse tipo de preconceito. Essa Você barreira. não foi por preconceito. Essa barreira. Não ela- me deixaram ir, né? A pessoa, ela imagina que está passando um bom testemunho do que ela interpreta erradamente sobre Tá as sendo um escrituras. ET, né? E na verdade ela está sendo um tropeço. Porque você não vai, no México esse povo não olha a menina ali. Coisa esquisita. Como é que é a cabeluda de sair? Como é? Não, o cabelinho presinho assim. E eu tô lembrando dela. Uma coisa que eu sempre lembro dessa menina é que ela era muito quietinha e tudo. E ela era muito minha amiga, eu nunca entendia direito. Mas depois, com os anos, eu crescendo, eu entendi que ela era de uma igreja evangélica. E por isso ela era tão diferente. Mas ela era muito minha amiguinha na época. Eu tinha 6, ela 7. E você falando, né? Eu falei, não, se ela tornasse uma amiga de ir na minha casa e conhecer a mãe e tudo, talvez também eu teria visitado a igreja dela. E uma Mas coisa eu que eu converti sempre com 20, lembro... podia ter convertido com 9. 11 anos antes. Eu com 6. Eu E fui ela- de 6 Às vezes você a estava até livre do giro. não, de 6 a 10 eu ia na igreja direto. Mas Às vezes eu tava Deus livre está dele. sempre trabalhando na vida da gente a vida inteira. Com Sim. 9 anos de idade, o meu avô O giro era faleceu. neto de Deus. O meu avô faleceu, Carlos Hamilton, eu tinha 9 anos de idade. E ele era da Assembleia, É mesmo. ele era... Você era bisneta de Deus? Não, neta. Não, bisneta. Seu avô era filho de Deus. Ah, tá. Você era bisneta. A minha mãe era neta e eu a bisneta. O Gerard era neto. Inclusive tem fotos da minha mãe Minha com mãe era. fotos. Eu era filho do capeta. Eu não tinha ninguém crente na minha família, nunca teve. Carlos, mas o que eu quero te Começou dizer é o comigo. seguinte, olha só, Tem- com 6 Minha família é anos, católica. com 6 anos eu tive o contato com essa menina. E a mãe dela era muito boazinha comigo, conversava muito no colégio, era no colégio Riachuelo, eu lembro dela como sei. Eu lembro de uma vez que a gente estava no 2º ano já, e ela estava passando mal na escola, e ela virou para a professora, ai professora, meu estômago está embrulhando. E eu era pequenininha, eu tinha 7 nessa época, eu já estava no 2º ano. Você já era bolinha? Pelas fotos, né? Aí ela tá assim, meu estômago tá embrulhando. Eu fiquei assim, professora, como é que um estômago embrulha? Eu ficava pensando um embrulho de pacote de pão de com antigamente, lacinho, não com aquele amarrava um barbante. barbante. Eu pensei nisso na minha cabeça. Na minha cabeça Naquela época tinha você era para comprar o pão, espelhar aquele papel aquele marrom. papel. O um pão de barbante. meio quilo. Era um papel cinza, Um né? papel cinza. Eu literalmente pensei naquilo na hora que ela falou, meu estômago tá embrulhando. Professora, por que tá embrulhando o estômago dela? Eu fiquei tão Criança, desorientada. Aí a professora, não, ela tá passando mal, é porque... Aí deve ser a mãe dela que fala assim, ela tá falando, ela tava repetindo. E eu tô assim, mas por que o estômago seu tá embrulhando? O que foi que aconteceu? Eu fiquei doida na hora que ela falou que o estômago tava embrulhando, eu achei que tinha um barbante lá dentro embrulhando. É bem coisa de criança. Enfim, quando eu tinha 9, quando meu avô faleceu, e eu tive um sonho na época porque minha mãe comentou assim, que eles fizeram de tudo para ter um ótimo sepultamento e tudo, porque né, a minha família ficou muito comovida com o falecimento do meu avô. Aí depois a minha mãe, não, mas o meu pai... Ele era mãe, Ele era pai da minha mãe? mãe. Ah. E ele era daqueles assim, que ia na igreja uma vez por mês, porque ele tinha que entregar o dízimo dele. Era uma pessoa assim, muito dedicada nas coisas de Deus, tinha o usinário dele e tal. E aí, com aquela fala da minha mãe, ela, não te falei a fala, ela falou assim, não, o meu papai, graças a Deus a gente pôde fazer um sepultamento dele bom, na época foi no cemitério da Colina, tinha acabado de, era uma coisa boa na época Colina, e tudo, né? E ela falou, não, mas isso é bobagem, o papai nem preocupava com isso, se jogasse ele pelo outro lado do muro enrolado no lençol, era isso que ele falava. Meu Aí, estilo. ele falava isso para a família, não se preocupa comigo não, me enrola no lençol, joga do outro lado do muro, porque ele tinha segurança da salvação dele, entendeu? E Apesar de dar muito bicho, né? Prejudicar o pessoal vivo. de não ser, Apodrecendo, de não ser, nada higiênico. não, como é que fala, que hoje em dia tem as leis municipais, né, ser ante a lei não pode fazer isso, violação de cadáver, né, Até tem um nome desprezo, pior, tem uma palavra, tem um nome, desprezo, tem um nome pior enfim, na lei está escrito direitinho. Não depende, mas... Aí, quando a minha mãe falou isso, eu fiquei tão cismada, eu tinha 9 anos, que eu tive um pesadelo. Mas foi um pesadelo, assim, um sonho que eu nunca entendi. A minha casa, no corredorzinho, assim, por exemplo, aqui a cozinha, na saída da cozinha,
já começava o muro que circulava a casa inteira. Então esse muro, eu imaginei que assim, a minha mãe disse que podia enrolar meu avô no lençol e jogar do outro lado do muro. Eu tinha 9 anos, eu sonhei que aconteceu isso. Que eles enrolaram ele no lençol e jogou do outro lado do muro. Eu sei que tá perdendo tempo, mas... Aí o meu sonho foi que eu peguei, como era sempre na porta da cozinha fica a latinha de lixo, Tudo a é por causa do pazinha, Monte Sinai. tudo por causa do Monte Sinai. Peguei a pazinha de lixo, quebrei o muro para ir lá por outro lado. Aí cheguei lá, meu avô estava lá enrolado no lençol. Falei, No sonho. no sonho. Ah, Falei, que que bom que eu achei meu avô. No meu sonho eu acordei, eu estava feliz que eu cheguei do outro lado. E eu nunca entendi. Sabe que dia que eu entendi esse sonho? No dia que eu nasci de novo. Era como se Deus estivesse me falando assim, veio na hora o meu sonho. Eu tinha 9 anos de idade, eu nasci de novo com 17. Veio na hora, mente, agora sim você vai ver seu avô de novo. Entendeu? Foi uma coisa assim emocionante. Na glória, né? É emocionante, eu até chorei quando eu entendi o sonho que eu tive, entendeu? Um sonho profético. Foi muito legal. Eu assim, aí que eu A entendi. minha irmã me perguntou outro dia, o Rafa até você precisa me apresentar um profeta. Aí, não é através de mim que você vai... Não, você tinha que falar, vou te apresentar aqui, ó. E foi um negócio muito legal, porque a gente já tinha acabado de almoçar assim, eu estava sentado no sofá. Abre o Isaías e apresenta pra mim. Ela sentou assim e falou assim, não, Carlos, vem cá, me arruma um profeta. Onde é que eu encontro o profeta? Aí ele ficou meio sem graça. Mas assim, quem é? O que eu vou arrumar agora? É maneiro. Porque eu tenho que... É um profeta nesse sentido, pentecostal. Não, mas é que acontece com o profeta pentecostal. Ah. Esse que é trazer um cartomante, é a mesma coisa. Adivinhar o futuro. Aí Abre a Bíblia pra ela não Isaías. gostou da minha resposta, não, mas não tem mais profeta na igreja. Aí fui mostrar a doutrina para ela. Aí ela não ficou satisfeita. Aí ela foi no André e no Guilherme. Eles falaram exatamente o que eu falei, que eles também foram criados Não, Jesus, na comum, né? Jesus disse em Lucas 16, os profetas e a lei duraram até agora, até João Batista. Agora é anunciado o Evangelho. É claro que nós sabemos que durante o Novo Testamento Deus permitiu o dom de profecia para que a palavra está sendo escrita. Sim, mas é nesse sentido pentecostal aí. Filho meu! Né? Mas depois a gente conversa assunto. Isso aí vai derivar para outro assunto. Êxodo 26:30. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no Monte Sinai. Não canta não, senão vai mudar o assunto. Já em Números 8, verso 4 está escrito: e era esta obra do candelabro, obra de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores, era ele de ouro batido, conforme ao modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candelabro. Em 2 Samuel, capítulo 22, verso 7, está escrito: estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei, do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Nem tinha o templo lá de Jerusalém ainda, para vocês falarem, né? Não, mas era o templo lá de Davi. Em 1 Reis, não que alguém pode questionar. Em 1 Reis 8, está falando do templo lá de Simão. Em 1 Reis 8, 27 e 39, eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter. Isso é a oração do Salomão inaugurando o templo, né? Os céus, assento da tua habitação. Vai familiarizando com o linguajar aí. No Salmo 11, verso 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. No Salmo 18, verso 6. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus desde o seu templo. É o mesmo canal do 2 Samuel 22, 7. Ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. No Salmo 29, 9. A voz do Senhor faz parir as servas. Eu gosto desse versículo. Não é bonito? O Senhor fala, a serva dá a luz, como diz o pastor Geraldo. Eu não posso falar parir, mesmo escrito no texto, né? Mesmo estando escrito, não pode falar, tem que falar na rua. Não, parir está relacionado com um animal. Um animal, exatamente. Olha lá, a voz do Senhor faz da cria as costas.
na minha versão aqui, que é a Almeida Fiel, né, que é a boa, faz parir as servas e descobre as brenhas. Mas não é servas aí, não é de servo, não? Não é, não. Porque no outro é. Aqui é costas. Não Porque é. ali é corça. É aquela de como suspirar força. É aquele antílope. Ah, então pode parir. É o animal. É porque você está lá falando do de bosque. servo, dá a impressão de ser a serva da patroa. Olha que, entendeu? olha que palavra bonita. E descobre as Ué, brenhas. A serva do Abraão, a serva Mas do não é bonito? Ela era do Itali. Não. Ela é da luz. É serva com C, né? Serva com S. você. É que você está sem apostila. Porque você tá sem apostila. Você. Por isso que eu tô falando, então, é a fêmea do servo. E no seu templo cada um fala da sua glória. No Salmo 68, versos 5 e 35, Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Ó Deus, Tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Com exclamação. Não, você está com uma apostila aí, né? Estou com a Bíblia Você aberta. tá com a Bíblia. No Salmo 102, Mas a 19. apostila também, né? Também está aqui aberta. No Salmo 102, 19. Pois olhou ele desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor contemplou a terra. Em Isaías 14, versos 13 e 14. Falando lá de Lúcifer, né? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Em Hebreus 9, 24, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. A figura do verdadeiro aí é ótimo, né? Exatamente. Nós vamos ver isso até no grego aqui. Em Ezequiel 28, 14. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Lembra quando nós estudamos isso? Em Satanologia? Lá na Cebola. Você ficava dormindo. Não, cara. Em Abacuque 2, verso 20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Em Atos 7, 44. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. A palavra modelo aqui no grego, né, porque o Atos 7, 44 é escrito em grego, é katatoutupon. Catatouve. Cataton tupon, ou túpito. A palavra túpito é de acordo com o tipo, é quase que fala, né? Túpito, tipo, Padrão. tipo, padrão, tipo, túpito, tipo. De acordo com o tipo ou padrão. É a impressão do golpe. Quando você golpeia algo, fica um túpito. Quando você vê um cimento fresco escrito não pise, e você pisa, você deixa um túpito. Você já fez isso? Já viu uma placa escrita assim, não pise, cimento fresco? Quando era criança, então a gente... Tá. Não, hoje em dia eu não piso mais não, mesmo porque suja o tênis. Eu vai lá escrever um Dá maior trabalho pra lavar, né? É um pauzinho picolé escrever um nome. Ou foi a Raquel ou foi o André, não foi o Guilherme. Isso é uma vez apareceu na parede lá de casa escrito com lápis de cera. Quem escreveu aqui ou foi a Raquel ou foi o André. Não foi o Guilherme. Não se denunciou não, né? Ele era muito pequenininho. Ai, ai. Em João 20, Ele 25. foi o seu próprio advogado, né? João 20, 25. Cara de pau. Gente, hoje em dia umas coisas dessas acontecem, ele tira foto na hora e guarda, né? Imagina pra ele vendo. O Bonitinho. Tomé falando para a turma que estava escondida com medo. Em João 20, 25.
Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele, o Tomé, respondeu: se eu não vir nas suas mãos o que queria, se eu não puser... Não, vocês têm que avisar sim. Né? Se eu não puser o meu dedo lá no túpito, no sinal dos cravos, o cravo foi lá e deixou uma marca, ele deixou uma impressão, ele deixou algo ali, entendeu? Que é o pé do pastor Geraldo lá no cimento fresco, ou o escrito do Guilherme na parede, aquela Conga 42. Conga era horrorosa, aquele... Que chute. Que chute era pior ainda. Dá aquelas travas de bola. Você já mexeu com isso, é mesmo? Então, é a impressão do golpe. Então, a figura formada por um golpe ou impressão. Como o nosso tipo gráfico. Vocês ainda têm máquina de xilografar? Na hora que você aperta na tecla, a tecla bate o tipo deixa uma impressão via a fita de tinta no papel. Que também não é, que é um modelo ou exemplo. A fita quedava acabando. Você virava 1000 vezes, aí ele ia ficando só cinza assim. O Hebreus 9:5, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. A palavra aqui já não é atúpito, que é a marca do golpe. A palavra daqui é upodeima, de upo, sob, e deikinu, ou deikinumi, que significa mostrar, apontar para alguma coisa. Então você aponta para algo que está sob algo. Para dar a conhecer os personagens ou o significado de algo. Traduzindo, significa literalmente o que é mostrado abaixo. Significa um exemplo, um teste padrão, uma ilustração. Trata-se de um sinal sugestivo de qualquer coisa, um esboço, uma delimitação, uma sugestão. Um exemplo para imitação. João 13:15, que é conhecido, né? Eu vos dei o exemplo, eu lavei o pé de vocês, para dar o exemplo, que é o que o pastor deve ser para o rebanho, não é? Ele tem que ser o podeigma, ele tem que ser o exemplo, que é também que está lá em Tiago 5:10, que diz: irmãos, tomai como modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. É o Jeremias lá na cacimba, como diz na sua terra, né? Não é cacimba que fala? Cacimba é bem antigo, né? A cisterna. Então, a cacimba é uma cisterna mais rasa, né? Eu já tomei água de cacimba. Nossa. Em hebreu, e ainda tinha uma cobra boiando com um sapo só com as pernas do lado de fora na boca boiando na cacimba. Eu fiquei um mês sem tomar água. Minhas férias inteirinhas. Nossa. Além de ter aquelas matas de lodo parecendo umas Vitória Régia boiando na água da cacimba, ainda tinha uma cobra lá, só com as duas pernas assim arqueadas do sapo do lado de fora da boca. Tem certos detalhes assim que são realmente... E o pessoal bebe e não passa mal. Me deu até... A água de cacimba, recomendo. A cacimba era mais rasa, a cisterna... A cacimba tem 2 metros de fundura, a cisterna costuma ter 10, 15, 20, 30. Em casa tinha quase 40 metros. Isso aí já virou quase poço artesiano. Em Hebreus 4:11, só para dar o exemplo aqui do modelo que é mostrado, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência, que foi citado aí. Então é alguém que é posto como exemplo. E no Novo Testamento, só para fechar, o 1:10, né? Que existe um templo lá no céu. Apocalipse 11:19. E abriu-se no céu o templo de Deus. Isso lá por ocasião das 2 testemunhas, que nós estudamos também. Apocalipse 11. E a arca da aliança foi vista no seu templo. A arca da aliança. Por isso tem gente que crê que ela foi levada para o céu. Os anjos vieram. Então eu estava falando da arca da aliança, estava falando daquela lá primeira. Mas é aquela que serviu de modelo para o Moisés.
Mas quem não entende do texto, a Irlanda já está Mas ali, aqui, eu já estou endoidando. viajando. É. Fala de novo, cara. Apocalipse 11:19. Por quê? E é na apostila E aí. abriu-se Não, no eu céu do preciso. templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos e grandes. E aqui, aqui no 11:19 estava durante a tribulação. Sim. Você viu a arca ali? No templo É a arca original. original. Mas foi Da vista qual no do seu Moisés. templo. No templo, durante a Aqui, tribulação. mas esse texto fala do templo. Lá em cima. É, então. Lá em cima. Nós estudamos esse contexto. Aham, no céu, o templo de Deus. E viu-se a arca lá. Vamos No fechar. templo de Deus. Apocalipse 7,15. Depois a gente fica discutindo. É, eu acho E esse que- assunto você discute 11 Eu acho que anos. e Deus não está acaba. protegendo a arca mesmo por uma questão de tanto do tipo de anticristo que profanou lá, o Epifânias, e também na tribulação, para não ser profanado, porque vai ser uma... Mas a terrena é só uma cópia, é mesmo a original. Por isso que eu estou te falando, que a original realmente deve estar bem guardada ou realmente nas mãos. Aqui fala que viu lá no Tem que céu. vasculhar com o Google Maps o planeta inteiro para ver se a gente acha. Não acho que a gente O vai. Google Maps vai vasculhar só de passar o carrinho. É igual... Apocalipse 7,15. Os meus Se 3 não passar minutos aquele aí. carrinho com a câmera no teto, não adianta. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Está falando lá dos mártires tribulacionais. Em Apocalipse 14, versos 15 e 17. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Lança tua foice e cega. A hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Lembra quando a gente estudou isso? As uvas pocando de tão madura. E os trigos pendoando, já ficando pesado, quase quebrando a galinha. Lembra quando a gente estudou isso? E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Em Apocalipse 15, versos 5 a 8. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. No céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro, cingidos, etc. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Isso nos instantes finais da tribulação. E em Apocalipse 16, versos 1 e 17, e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Lembra dos copos de boca larga? E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. Esse tapete não tem uma exclamação, não? Não, no meu não. No seu tem? Tem não. Não, eu tô olhando aqui a apostila. Que se tivesse, a gente teria que entonar, né? Isso. Eu creio que é um assunto palpitante, é um assunto interessante, espiritualmente falando, emocionalmente falando, intelectualmente falando, praticalmente falando. Nós vamos, os irmãos verão. Vão ver, os irmãos vão ver que é um assunto muito proveitoso e que o Espírito pode usar bastante para nos deixar aptos para toda boa